Obrigado, Senhor, por mais este dia, mais essa oportunidade de aprendermos mais sobre a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe com a reflexão, com o estudo, com a aula de hoje, Pai. Abençoe os outros grupos também que estão se reunindo nesse horário. Todos sejam ricamente abençoados com conhecimento mais profundo da tua palavra. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a gente está, então, encerrando hoje a nossa matéria, né? Essa é a 10ª aula do curso A Harmonia entre os Evangelhos. Fazer uma breve recapitulação daquilo que nós temos visto até aqui, basicamente o que vimos na última aula, né? Nós estamos dentro do grande tópico que eu chamo de harmonização de passagens mais difíceis. Na aula passada a gente se concentrou basicamente em 3 passagens, que foi a blasfêmia contra o Espírito Santo, a dúvida a respeito do ensino de Jesus sobre a salvação, se ele estaria ensinando a salvação pelas obras, e se Jesus, em algumas passagens, estaria ensinando a perda da salvação. Então, nós averiguamos qual que é o sentido correto dessas 3 passagens, e nós entramos, então, nas 2 passagens de Mateus 24:36 e Marcos 13:32, onde o Senhor Jesus expressa desconhecer alguma coisa, né? O dia e a hora da sua volta. Deixei como tarefa para vocês darem uma pesquisada, uma estudada a respeito do assunto, Marcos 24:36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos 13:32, mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, a dificuldade que nós encontramos nesse texto aqui é a seguinte. Bom, a Bíblia afirma que Jesus é Deus. Nós vemos isso em vários textos da Bíblia. Para citar alguns, João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a referência de João a Jesus Cristo como o Verbo eterno, o Verbo divino, que estava com Deus, que era Deus, por intermédio de quem todas as coisas foram feitas. João 8, 58 e 59, a gente lê o próprio Senhor Jesus reivindicando que ele era Deus. Nós vemos assim lá em João 8, respondeu Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Esse eu sou, que Jesus disse em João capítulo 8, e que muitos eventualmente têm alguma dificuldade de compreender, aqueles que pegaram em pedras para atirar nele, entenderam o que Jesus quis dizer. Eu sou, no grego, ego eimi, corresponde ao eu sou, que se manifestou para Moisés no Antigo Testamento. Então, antes que Abraão existisse, eu sou, ego eimi, eu sou Deus, né? Eu sou Deus eterno. Por isso que eles pegaram em pedras para atirar em Jesus. Colossenses 2, de 8 e 9, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Um texto muito explícito, muito claro, que no homem Jesus habitava corporalmente a plenitude da divindade. 100% de Deus estava habitando em Cristo. E, para finalizar a lista de textos que eu escolhi, que demonstra que Jesus Cristo, segundo a Bíblia, era Deus, ou é Deus. Tito 2, de 11 a 13, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Um outro texto também extremamente explícito, onde
Paulo se refere a Jesus Cristo como o grande Deus e Salvador. Bom, na teologia, esta habitação corporal da plenitude da divindade, conforme o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 9, é chamada, tem um termo técnico teológico para isso, de união hipostática. Essa palavra hipostática, esse palavrão hipostático da teologia, ele deriva da palavra hipóstase, que significa natureza ou substância. Então, há duas naturezas ou substâncias, hipóstase, a divina e a humana, no mesmo corpo, sem que haja nenhuma mistura ou enfraquecimento das duas naturezas. Então, ele é 100% Deus e 100% homem. Isso que significa a união hipostática. Esse é o postulado teológico que está gerando dificuldades nesse texto em que Jesus, sendo Deus, dizia que não conhecia o dia e a hora do seu retorno. Então, a questão é, poxa, se ele era Deus, ele não deveria ser onisciente, porque Deus é onisciente? Então, se ele é onisciente, como é que ele poderia ignorar o dia e a hora da sua volta? Onisciência não significa conhecimento de todas as coisas? Ele era ou não era onisciente? Se ele não era onisciente, poxa, será que ele era Deus? Ou ele não era onisciente, porque ele disse que não conhecia todas as coisas, ou ele não é Deus, porque a sua ignorância seria um indicador da ausência da divindade naquele corpo encarnado de Jesus Cristo. Se ele de fato não é Deus, a gente tem problemas. A Bíblia afirma que ele é Deus, o Senhor Jesus afirmou que ele é Deus, então ele era mentiroso, João é mentiroso, Paulo é mentiroso. Então, isso é uma dificuldade que precisa ser solucionada. Bom, para solucionar esta aparente discrepância da união hipostática com a alegada ignorância do Senhor Jesus Cristo a respeito da data e da hora do seu retorno, eu vou recorrer a um texto que está lá em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11, onde nós vemos o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Nesse texto nós vemos a afirmação de que o Senhor Jesus Cristo, ao encarnar, ele se esvaziou. É um verbo grego, que está traduzido aqui nas nossas Bíblias por ele ter se esvaziado, que é o verbo keno, que deriva o termo técnico para esse esvaziamento na teologia, que é chamado de kenosis, a kenosis de Cristo, ou esse auto-esvaziamento de Cristo, que é mencionado em Filipenses 2, de 5 a 11. Então, a gente precisa conciliar esses dois postulados teológicos, da união hipostática com a kenosis. Eles são ambos verdadeiros e simultâneos. Desta maneira, mesmo que o Senhor Jesus fosse o Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, não significa que, ao ser 100% Deus, ele está usando 100% dos atributos de Deus. Porque a encarnação em si significa abrir mão do uso de alguns dos seus atributos divinos. Para encarnar, o Senhor Jesus Cristo precisou abrir mão do uso de alguns atributos
divinos. Então, essa é a kenosis. Então, durante a habitação corpórea, o seu espírito, o espírito de Cristo, no corpo humano, ele abriu mão, por exemplo, da imortalidade. A encarnação significa abrir mão da imortalidade. Porque como homem, ele precisava ser mortal. E se ele fosse imortal, como ele morreria pelos pecados? Você percebe? Para encarnar, ele necessariamente precisou abrir mão do seu atributo de ser invisível. Nós lemos lá em Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. Veja o paradoxo aqui, né? O Senhor Jesus Cristo se tornou a imagem de algo invisível, que não tem imagem. Então, a encarnação implicou em abrir mão desse atributo de ser invisível, ou do atributo de ser somente espírito, porque agora ele tem um corpo. Em João 4, nós lemos assim, o Senhor Jesus afirmando que Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, durante a união hipostática, sendo 100% Deus e 100% homem, a kenosis foi necessária porque ele precisou deixar de ser 100% espírito para se tornar 100% humano. Deus é onipresente, conforme nós lemos, por exemplo, no Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Esse conceito também é um postulado teológico importante, que Deus é onipresente. Agora, enquanto habitando naquele corpo, aquele corpo não era onipresente. Outro exemplo da kenosis, nós vemos lá em Lucas, capítulo 2, a respeito de Jesus Cristo, é dito o seguinte: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, olha só, o menino Jesus teve que se desenvolver. A sabedoria de Jesus, ela foi enchida, ela foi ampliada com o passar do tempo. Porque o ser humano é assim. A nossa mente aprende na medida em que é exposta a informações. O Senhor Jesus Cristo passou por esse processo de aprendizado, de crescimento humano. Então, seu corpo, ele não era onipresente. Agora, a gente vê, por exemplo, em João capítulo 3, uma afirmação bem interessante e desafiadora. Olha o que nós lemos lá. Se tratando de coisas terrenas, não me credes? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Olha que complicado. Jesus Cristo disse que estava no céu. Então, embora o seu corpo humano não fosse onipresente, o seu espírito, que habitava aquele corpo, simultaneamente estava no céu. Então, você veja que não é muito simples a plena compreensão dessa união hipostática, da plenitude das duas naturezas naquele corpo humano. Não é algo simples de entender, porque a encarnação demanda a kenosis. E a kenosis impõe alguns limites no uso de alguns dos atributos divinos, porque é inerente à condição humana abdicar do uso desses atributos naquele corpo. Então, esta autolimitação voluntária de Jesus ao encarnar, porque ele precisava ser homem, porque ele precisava morrer, aquele corpo humano, mortal, tinha suas limitações. Então, a mente humana de Cristo, o homem encarnado, Jesus Cristo, antes da sua ressurreição, aquele período da encarnação, a sua mente humana não havia sido informada do dia e da hora do seu retorno. Por isso que o Senhor Jesus não conhecia
o dia e o horário do seu retorno. A mente humana é limitada. Quando a gente fala que Deus é onisciente, tem noção, você já parou para pensar nisso? Na quantidade de informações que Deus precisa conhecer para ser chamado de onisciente? Tem noção do volume de informações que Deus precisa acumular de alguma maneira para ser chamado de onisciente? Qual o tamanho da onisciência de Deus? Mas o que é onisciência? Onisciência é o fato de que Deus conhece todas as coisas. Ou seja, Deus detém todo o conhecimento possível. Conhece todas as leis da natureza que ele criou. Ele conhece a ocorrência de todos os eventos em um determinado momento, uma fração de tempo. Ele conhece todos os eventos que aconteceram no passado, que está acontecendo no presente, que acontecerá no futuro. Ele sabe o que está acontecendo com cada partícula do universo neste momento. Você tem noção do volume de informação que a onisciência representa? Simplesmente um infinitésimo disso não cabe na mente humana. Então, a sua kenosis, enquanto encarnado naquele corpo humano, embora fosse 100% Deus, a mente do homem Jesus não tinha todo o conhecimento possível no universo. Deus conhece todos os eventos já ocorridos, Deus conhece antecipadamente todos os eventos que irão acontecer antes que eles aconteçam. E um detalhe interessante da onisciência de Deus é que Deus conhece todos os eventos que precisam acontecer na vida de uma pessoa para que essa pessoa venha a crer em Cristo como seu Salvador. Esse é o tamanho da onisciência de Deus. Então, a mente humana simplesmente não comporta uma parte ínfima de todo esse volume de informação. Então, a união hipostática, ela está naturalmente limitada pela kenosis, usando os dois termos teológicos que eu estou trazendo aqui para descrever essas duas realidades. A união hipostática está naturalmente limitada pela kenosis, que foi imposta pela humanidade de Cristo. Então, isso explica essa ignorância de Jesus sobre o dia e horário desses eventos, porque esta informação não foi ventilada, disponibilizada para a mente do homem Jesus enquanto encarnado. É óbvio que o Espírito de Jesus lá no céu, presente, sabia disso. E que Jesus Cristo ressurreto voltou a ser onisciente na sua plenitude, porque não estava mais limitado à mente humana limitada. Então, abrindo com isso eu termino a explicação da ignorância de Jesus Cristo, mas aproveito esse nosso esbarrar no conceito de onisciência de Deus, para apresentar um conceito importante para vocês, a respeito daquilo que eu disse, que o Senhor Jesus Cristo conhece tudo o que precisa acontecer na vida de alguém, para que alguém possa crer em seu nome. A gente conhece histórias de pessoas que passaram uma doença terrível e só depois se tornaram cristãos, ou pessoas que passaram por um período de depressão para depois se tornarem cristãs, ou pessoas que se tornaram cristãs porque esbarraram na vida de alguém que tinha um testemunho muito forte. Então, a pessoa ser levada a Cristo, ela, invariavelmente, esse chegar-se a Cristo depende de uma série de eventos na vida de alguém. Em soteriologia, há um debate histórico a respeito da soberania de Deus e o livre-arbítrio humano no processo de salvação. É um debate milenar. Mais de 2000 anos não há consenso a respeito dessa questão. Se a salvação se dá exclusivamente por um ato soberano de Deus ou se a liberdade humana define quem vai ser salvo. Os dois grupos mais antagônicos, mais polarizadores nessa questão são chamados de calvinistas, por um extremo,
os que advogam esta visão soteriológica que afirma que é pura soberania de Deus o fato de alguém ser salvo. Do outro lado, os arminianos, que advogam que não, o ser humano é livre para escolher se quer ou não crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, esse termo calvinista deriva do reformador francês que viveu no ano 1509 até 1564, João Calvino. Então, a partir dos ensinamentos desse reformador João Calvino, o calvinismo, como nós conhecemos hoje, foi estruturado, e a partir dos ensinamentos do Jacó Armínio, um reformador holandês, que viveu, ele foi contemporâneo de Calvino há alguns anos, ele nasceu alguns anos antes de Calvino morrer, ele nasceu em 1560, Calvino morreu em 1564, e ele viveu até 1609. Então, a partir dos ensinos do Jacó Armínio, surge, então, o arminianismo. É importante, nesse ponto, destacar que nem Calvino era tão calvinista como os calvinistas de hoje, nem Armínio era tão arminiano como os arminianos de hoje. Mas esses dois grupos representam essas duas posições mais extremadas. O calvinismo, na sua versão mais extremada, afirma que Deus, de maneira soberana e arbitrária, ou seja, por critérios absolutamente desconhecidos, ele escolheu quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, por critérios exclusivamente seus. Isso é chamado de dupla predestinação. Ele predestinou certos homens para a salvação e predestinou certos homens para a perdição, para a sua glória, para o seu prazer. Então, Deus teria prazer na salvação de uns, seria glorificado e teria prazer nessa condenação de outros. Isso é o calvinismo mais extremado afirma. Por outro lado, o arminianismo, na sua versão mais extremada, afirma que os homens são plenamente livres no processo de salvação e a sua vontade, exclusivamente, determina a concessão ou não da salvação por parte de Deus. Mas determina também, segundo os arminianos, a manutenção dessa salvação. Então, segundo os arminianos mais extremados, se alguém quiser, ele pode deixar de ser salvo. Deus tira a salvação dele. Tudo gira em torno do livre-arbítrio humano. Então, toda essa discussão gira em torno desse debate sobre soberania e livre-arbítrio. Ô, Vlad. Oi. Só uma coisa. Em Efésios 1, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aqui está claro que nós somos escolhidos antes da criação do mundo. Ok, Sérgio, está claro que Deus escolheu, o texto só não fala quais critérios ele usou. Sim. O calvinista vai dizer que Deus não usou critério nenhum, foi um ato arbitrário da sua parte. E outros textos vão dizer que, por exemplo, Pedro vai falar que nós somos eleitos conforme o desígnio e presciência de Deus. Eu ia citar esse texto também. Então o debate permanece, né? Então, sim. Deus escolheu aqueles que livremente seriam salvos, é a versão, os que livremente escolheriam a salvação, é a versão arminiana extremada. Ou Deus escolheu por um critério absolutamente desconhecido, é a versão calvinista extremada. Sim. Então, as duas posições compatibilizam com esses dois textos. Elas só interpretam cada um desses textos de maneira diferente. O debate permanece. Tá? Ok. O que eu quero chamar a atenção para vocês é aquela parte da onisciência que eu chamei de Deus conhece todas as coisas que precisam acontecer na vida de alguém para alguém ser salvo. Isso é chamado, na filosofia, de conhecimento médio, conhecimento do meio. Ou seja, Deus conhece tudo que já aconteceu, detém todo o conhecimento possível, Deus conhece tudo que vai acontecer no futuro, ele tem a onisciência plena, e ele conhece também, nesse conhecimento mediano, todos os eventos que precisam acontecer na vida de alguém para que esse alguém livremente venha a conhecer Cristo. Então, esse conhecimento médio foi utilizado por um jesuíta espanhol chamado Luís de Molina, que viveu perto da época de Armínio e Calvino. Ele nasceu em 1535 e
nasceu um pouco depois de Calvino, e morreu em 1600, um pouco antes de Armínio. Então, esta versão soteriológica, ou seja, a respeito da doutrina da salvação, que esse jesuíta apresentou lá durante a sua vida, ela tem sido resgatada ao longo da história como sendo a visão soteriológica chamada de molinista, ou molinismo. O molinismo deriva dos ensinamentos de Luiz de Molina. Então, segundo o molinismo, esse conhecimento médio, tudo que precisa acontecer na vida de alguém para que alguém seja salvo, associado à providência divina, poder de Deus sendo aplicado para mudar o curso natural das coisas, para beneficiar aqueles que poderiam crer em Cristo. Então, segundo o molinismo, há uma garantia de que todos aqueles que creriam sob certas circunstâncias, eles são soberanamente levados por Deus a experimentarem essas circunstâncias de maneira que eles livremente creem no Evangelho. Você percebe que é uma versão conciliadora da soteriologia que não é nem extremada como o calvinismo e o arminianismo, e parece compatibilizar tanto o conceito da soberania divina, que Deus soberanamente age poderosamente para provocar as circunstâncias para alguém crer em Cristo, e respeita a liberdade da pessoa de crer em Cristo. Então, segundo essa posição soteriológica, todas as pessoas que poderiam crer em Cristo estarão no céu, porque Deus providenciará os eventos na vida dessa pessoa, para que soberanamente, Deus providenciará soberanamente os eventos na vida dessa pessoa, para que ela venha a crer. Assim, ela foi eleita por Deus antes da fundação do mundo, segundo o desígnio e presciência de Deus, que conhece todas as coisas, todos os eventos necessários para alguém crer. Então, essa versão soteriológica do molinismo, só abrindo um parênteses na nossa explanação de onisciência, tem ganho muitos adeptos nos dias de hoje. Há dois grandes proponentes atuais, que são William Lane Craig, você já deve ter esbarrado em alguma obra desse camarada, é um apologeta muito famoso, né? Muito famoso por ser implacável com os ateus, nos debates com ateus que ele participa, ele basicamente vence todos os debates com ateus, né? É um camarada muito profícuo, né, na apologética, escreve muito bem, tem vários livros de sua autoria, né, em guarda, né? Que a gente estudou lá no grupo dos pastores, estou lembrando do título em inglês, né? Hard Questions, Real Answers. Perguntas difíceis, respostas reais, né? São duas obras que eu destaco desse camarada. E o Alvin Plantinga, que é um teólogo, um filósofo cristão, muito proeminente, muito respeitado inclusive no meio filosófico pagão. Esses dois são os dois grandes proponentes do molinismo. Então, voltando para a nossa questão teológica da ignorância de Jesus, a união hipostática é concomitante com a kenosis, então ele é 100% Deus, 100% homem, mas a encarnação, por si, implica nesse esvaziamento que foi necessário, então alguns atributos divinos ficaram necessariamente limitados pela encarnação, isso é a kenosis, e nem por isso Jesus foi menos Deus ou menos homem. Então, a informação do dia e da hora não foi ventilada na mente do homem Jesus Cristo antes da sua ressurreição. E, tocando na questão da onisciência, nós fizemos essa aplicação teológica. Eu trouxe para vocês esse conceito do molinismo. Tá bom? Eu tive que passar rapidamente por esse conceito, só queria saber se ficou claro, se alguém ficou com alguma dúvida, tanto a respeito da explicação da ignorância do Senhor Jesus Cristo, quanto da implicação soteriológica da onisciência, segundo a visão molinista. Ok? Então, tocamos adiante. Então, explicamos o porquê o Senhor Jesus não conhecia o dia e a hora da sua volta. Agora, vamos tocar na questão da sua volta.
também tem as suas complicações. Nós lemos lá em Mateus 16, a partir do verso 26 até o verso 28, nós vemos o seguinte: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A dificuldade nesse texto é óbvia, né? O Senhor Jesus afirma que alguns atos que se encontram aqui, embora o Senhor Jesus tenha dito que não sabia o dia e a hora, ele afirma que alguns atos que se encontram aqui, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo se manifestará com o seu reino durante o tempo de vida de alguns que estão aqui. Então, Jesus teria prometido para os seus discípulos que a sua volta seria no tempo das suas vidas. Isso não aconteceu. Então, será que Jesus fez aqui uma falsa promessa? Aqueles homens ficaram com a expectativa de ver o Filho do Homem no seu reino, em referência à sua segunda vinda, e não viram isso? Então, esse é um problema também complexo, para o qual a gente encontra na literatura várias soluções possíveis. Vou apresentar para vocês aqui algumas delas. Tá? Uma primeira solução apresentada para explicar o que Jesus está prometendo aqui, não seria, na verdade, a sua segunda vinda, e seria, assim, a sua gloriosa transfiguração, conforme nós lemos lá em Lucas 9, 28 a 31. Né? Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou. No próprio texto ali de Mateus, na sequência ali de Mateus 16 e Mateus 17, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Então, seria a transfiguração que o Senhor Jesus Cristo estaria se referindo ali. Né? Então, esse é o argumento que tenta explicar. O contra-argumento é que a transfiguração, você não pode dizer que na transfiguração eles viram o Filho do Homem no seu reino. A transfiguração foi, sim, uma manifestação gloriosa, mas Jesus não veio no seu reino na configuração. Estava na terra. A principal ênfase do seu reino de alguma coisa soteriológica, alguma coisa futura. Há um argumento e um contra-argumento nessa possível solução. Segunda possível solução, Jesus estaria se referindo à destruição de Jerusalém, que aconteceu ali no ano 70 depois de Cristo. Então, o Senhor Jesus teria voltado para aplicar o seu julgamento prometido para aquela cidade que receberia juízo. Né? Está lá em Mateus 24, de 1 a 2. O Senhor Jesus fala assim: Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, senão todas derrubadas. Isso ele fala logo depois de Mateus 23, onde ele critica duramente os hipócritas, os fariseus, Jerusalém, que não creu, e que o juízo de Deus visitaria aquela terra. E, de fato, visitou em 70 depois de Cristo. Então, seria a vinda de Cristo para aquela geração no ano 70. Se Jesus morreu no ano 33, e falou essas coisas ou no ano 33 ou um pouco antes, então, no ano 70, muitos daqueles discípulos estavam vivos e presenciaram a disciplina do rei Jesus
ao povo judeu impiedoso através do exército romano que invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo. Então, isso parece mais plausível que a explicação anterior. Uma terceira solução que nós encontramos, explicação que seria a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Isso seria a manifestação do Filho do seu reino. Jesus, de fato, promete o Espírito Santo em João 14, né? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito de verdade. O mundo não pode conhecê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, Jesus Cristo teria manifestado-se, seria essa manifestação do reino de Cristo, a descida do Espírito Santo, que vários daqueles discípulos presenciaram ali no Pentecostes, né? Uma quarta solução, que seria uma simples referência à sua própria ressurreição, que daqueles que estavam ouvindo aquelas palavras de Jesus, somente Judas não testemunharia a sua ressurreição, porque ele morreu antes, ele se suicidou antes. Então, Jesus Cristo voltaria da morte vitorioso, inaugurando o seu reino, que é a ressurreição de Cristo, que viabiliza a justificação dos santos, dos súditos do reino de Cristo. São as 4 soluções apresentadas. Creio que a mais plausível delas, na minha opinião, é a segunda solução, o juízo do rei, o rei desse reino do celestial, que desceu sobre aquele povo no ano 70 depois de Cristo, através dos exércitos romanos. Tá? E falando em segunda vinda, também nós, nesse particular, temos algumas dificuldades que estão ali no texto de Mateus 24. Por exemplo, Mateus 24, 34, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça, né? Então, aquela geração não presenciou a vinda de Cristo, então, uma vez que Jesus não sabia exatamente quando voltaria, conforme nós vimos lá em Mateus 24, 36 e Marcos 13, 32, esta poderia ter sido uma predição equivocada da sua vinda, que seria naqueles dias. Nós vimos compatibilização anterior, que há soluções que resolvem isso, né? Mas o fato é que depois de anunciar a disciplina daquela geração, a gente vê lá em Mateus 23, para que sobre vós caia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Que Jesus Cristo, do sermão, na sequência desse texto, Jesus Cristo apresenta, expõe o seu sermão profético e fala do futuro. Agora, o sermão profético de Cristo, a gente precisa entender adequadamente, porque ele não se refere somente ao período imediatamente anterior da sua volta. Porque se referisse ao período imediatamente anterior da sua volta, o Senhor Jesus Cristo estaria equivocado aqui. Ele prometeu que vários ali presentes estariam vivos quando aqueles sinais acontecessem. Então, seu discurso profético, que é futuro, naquele tempo, ou seja, ali perto do ano 33, ou no próprio ano 33, o Senhor Jesus fala do futuro. Agora, esse futuro que o Senhor Jesus Cristo fala, contempla qual período da história? Ele contempla
desde o ano 70, que é a destruição de Jerusalém, que aconteceu, nós sabemos disso, né, por Roma, até a sua segunda vinda. Então, essa é a única explicação plausível para conciliar a afirmação de Jesus Cristo, que vários ali presentes seriam testemunhas oculares do que aconteceria, de parte do que aconteceria. Então, Jesus fala do futuro, livro ano 33, mas esse futuro vai do ano 70 até a segunda vinda. E ele disse que ele não sabia exatamente qual era o dia e a hora da sua segunda vinda. Mas ele apresenta vários acontecimentos que ocorreriam do ano 70 até a consumação da sua vinda, e que aquela geração presenciou, conforme ele previu em 24, 34, que foi a destruição de Jerusalém, que foi uma grande tribulação pela qual eles passaram. Um período terrível. Os exércitos implacáveis de Roma se voltaram contra Jerusalém e fizeram uma carnificina. Destruíram a cidade, destruíram o templo. Né? 24, 34, ele tinha previsto que muitos estariam vivos. De fato, estavam. Na destruição de Jerusalém, vários presenciaram aqueles eventos, uma grande tribulação. Tribulações, o Senhor Jesus Cristo fala no sermão profético, acompanharão todos os que creem até a sua segunda vinda. Falsos profetas se manifestarão até a segunda vinda. Aquela geração viu falsos profetas e falsos cristos se apresentando. Então, aqueles eventos que aquela geração presenciou e que culminaram na grande tribulação com a destruição de Jerusalém, eles se repetiriam ao longo da história até culminar com a grande tribulação que precede a sua segunda vinda. É disso que trata o sermão profético. Um período de tempo que vai do ano 70 até a segunda vinda de Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, enquanto encarnado, não sabia o dia e a hora, mas os eventos narrados ali foram testemunhados, na sua grande parte, por aqueles que estavam vivos. Eles só não testemunharam o cataclisma final que o Senhor Jesus menciona ali no sermão profético, que Pedro confirma, né, que na linguagem de Pedro, né, os elementos se desfarão abrasados. Então, era um grande cataclisma cósmico imediatamente anterior à vinda de Cristo. Isso eles não viram, mas eles viram os eventos inerentes a uma grande tribulação que foi derramada sobre aqueles impiedosos judeus que rejeitaram o seu rei, o seu Messias. Tá claro, gente? Alguma pergunta sobre esses textos que nós vimos até aqui? Ô, Vlad, só um comentário. Mateus 24 e 25 seria, entre aspas, um resumão de Apocalipse, né? Como é que é? Mateus 24? Mateus 24 e 25 seria um resumão de Apocalipse, do livro de Apocalipse? Olha, depende da visão que você utiliza, ou da linha teológica que você utiliza para interpretar Apocalipse. Segundo o curso de Apocalipse que eu dei, a visão escatológica que eu acho a mais plausível, que é a visão amilenista, devo dizer que não é a visão predominante entre os pastores da nossa igreja, por exemplo, mas é a visão que me parece a mais adequada do ponto de vista da conciliação da narrativa de Apocalipse com o próprio sermão profético. Aí sim, se você adota a linha amilenista, o milênio corresponde ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que é o período, basicamente, que o sermão profético cobre. E a própria grande tribulação, que lá é utilizado outro símbolo, enquanto o milênio é utilizado no símbolo de 1000 anos, a grande tribulação é usada o símbolo de 7 anos, né? 3 anos e meio mais 3 anos e meio, também corresponderiam a esse período em que os crentes serão, enquanto pregando o evangelho, perseguidos ao longo da história. Nessa visão de Apocalipse, por exemplo, o
a besta que emerge do mar, segundo a visão amilenista, não é necessariamente uma pessoa, é uma força satânica que, à época de João, estava personificada em Roma. Ela vem do mar, porque João está ali, não sei se você se lembra da geografia, João está na Ásia Menor, escrevendo para as igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas, Éfeso, Esmirno, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que estavam numa província romana. Então, havia a autoridade romana implantada ali naquela província. E como é que Roma implantou a sua autoridade naquela província? Os exércitos romanos chegaram através do mar. Então, esta é a besta que vem do mar, uma força satânica que significa a opressão satânica ao povo de Deus. A besta que emerge da terra, nessa visão amilenista, significa uma força satânica da adoração anticristã, porque a província romana tinha uma autoridade que representava Roma e que fazia com que César fosse o único Deus adorado naquela região. Então, a besta que emerge da terra é a força satânica da adoração anticristã, que, assim como foi personificada em Roma, será personificada através de várias manifestações até a volta de Cristo. Então, nós temos a besta que emerge do mar, a força satânica da perseguição anticristã, que o Senhor Jesus avisou que a gente ia sofrer até a sua volta. A besta que vem da terra, a adoração anticristã. Jesus Cristo também falou de falsos cristos, de falsos profetas, né, promovendo outros deuses e outros objetos de adoração. E até a grande meretriz, que também é uma força satânica, que nos tempos de João estava personificada em Roma, que promovia a imoralidade anticristã. Então, se percebe, na época de João havia a personificação das 3 forças satânicas, da perseguição anticristã, na besta que emerge do mar, da adoração anticristã, da besta que emerge da terra, e da imoralidade anticristã da grande meretriz. Então, essas forças satânicas personificadas em Roma se manifestariam ao longo desses 1000 anos até a vinda de Cristo. Desculpa, eu sei que ele é tema aqui, mas em 13:18 fala que a besta é número de homem, né? Não tem nada a ver com o diabo, com Satanás, né? Em 13:18 fala que a besta é número de homem. Não tem a ver com força satânica. Isso tem a ver com o número da besta, né? É isso que você está falando? Tem a ver com... É número de homem, não é força satânica. Para o número da besta, eu também apresento no curso lá, várias possibilidades de interpretação, né? Mas, basicamente, o 666 é um recurso de ênfase do pensamento hebraico, assim como Deus é santo, 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 e o número 7 representa a santidade de Deus, o 666 representa a falta de santidade do inimigo. Perfeito. Basicamente, na minha concepção, é só isso que significa o 666. Então, respondendo a sua pergunta, eu creio, sim, que Apocalipse trata do período entre a primeira e a segunda vinda. Agora, essa não é a única interpretação, é a interpretação amilenista, a interpretação pré-milenista, que concentra os eventos de Apocalipse mais próximos à da volta de Cristo, e a interpretação pós-milenista, que afirma que Jesus vai voltar depois de um período de 1000 anos, e que gradativamente a Terra vai passar por um processo de santificação, ou seja, os tempos ficarão melhores, né? A humanidade vai sofrer algum aperfeiçoamento, as coisas vão ficando progressivamente melhores. Essa é a visão pós-milenista. A visão pós-milenista é que está mais em desuso nos dias de hoje. Sim. A visão pré-milenista e a milenista são as que estão mais em voga nos dias de hoje. E dessas duas, a visão amilenista, na minha opinião, é a que mais se compatibiliza com Mateus 24 e 25. Perfeito. Obrigado, Vlad. Ok. Então, com isso, nós encerramos, né? Foi possível cobrir das dificuldades inerentes à ignorância do Senhor Jesus Cristo, da sua segunda vinda, a própria promessa da sua segunda vinda, e o sermão profético que narra a respeito da sua segunda vinda. Agora nós entramos aqui, tenho 10 minutos, vou tentar cobrir
alguma coisa sobre a dificuldade que há com as citações do Antigo Testamento que acontecem nos evangelhos. Então, várias citações do Antigo Testamento feitas nos evangelhos, elas se tornam aparentes discrepâncias. Acho que eu vou conseguir cobrir alguns textos, mas antes de entrar em algum texto mais detalhadamente, eu queria destacar para vocês que há várias formas em que o Antigo Testamento é citado nos evangelhos. Por exemplo, uma citação exata mencionando a fonte. Em Mateus 7:6, a gente lê o seguinte: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós vamos lá para Isaías, nós lemos exatamente essas palavras, né? O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Citação exata mencionando a fonte. Isso não há discrepância, né? Não há problema. Então, aqui está ok. Há, entretanto, algumas citações que são exatas que não mencionam a fonte. Por exemplo, Mateus, isso fazia parte da literatura da época. A convenção literária da época não precisava citar a fonte, como na nossa convenção literária atual. Aliás, é por isso que o atual indicado ao cargo de ministro da Educação está sendo fuzilado, porque no seu trabalho de mestrado, um dos motivos, ele está sendo acusado de plágio. Ele citou alguma obra sem se referir à fonte que ele estava citando. Das acusações que estão sendo feitas contra ele. Tem outras, né? Mas nos nossos dias isso é vergonhoso. Naquela época, não. Você podia fazer uma citação exata e simplesmente não mencionar a fonte. Mateus 4:4, nós lemos assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não mencionou onde é que está escrito isso. A gente sabe que está lá em Deuteronômio, capítulo 8. Né? Lá nós lemos que, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, Jesus faz uma citação exata de Deuteronômio 8:3, mas não cita a fonte, ele só fala que está escrito. O terceiro tipo de citação do Antigo Testamento é de aplicação de uma verdade do Antigo Testamento com outras palavras. Por exemplo, João 8:15-18. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém, eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, o Senhor Jesus Cristo está lançando mão de um conceito presente no Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 17, por exemplo, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Então, Deus, assim como usa em Deuteronômio 17:6, o depoimento de 2 testemunhas para expressarem a comunicação da verdade, o Senhor Jesus Cristo pega esse conceito e aplica para si e para o Pai, como as 2 testemunhas que falam para aquela nação a respeito do que é verdadeiro. Está usando um conceito, uma verdade do Antigo Testamento, e aplicando para si próprio. Então, uma situação bem atípica, né, das que nós conhecemos nos dias de hoje. E a reafirmação de verdades, o quarto tipo de citação, do Antigo Testamento, com outras palavras. Por exemplo, como nós lemos lá em João 6:58. Este é o pão que desceu dos céus, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então, Jesus está fazendo uma menção de alguma coisa que aconteceu no Antigo Testamento, que é o maná sendo dado para Deus, para aquela geração que veio a ver a morte, comparando isso com ele, que é o pão da vida, que quem comesse não veria a morte, como aqueles daquela geração viram. Então, algumas formas de citar
elas são aparentemente discrepantes entre o Evangelho e o Antigo Testamento. Quando cita nominalmente um profeta, e a passagem está em outro profeta, quando cita uma passagem usando palavras diferentes, ou quando combina-se várias passagens do Antigo Testamento numa citação só. Então, alguns exemplos. Pegar ali Jeremias, que é mencionado em Mateus 27, 3 a 10. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, você pode ler Jeremias, você não vai encontrar essa profecia. A profecia está, na verdade, em Zacarias, capítulo 11, versos 12 a 14. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, e, se não, deixai-o ir. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Aparentemente, Mateus, fazendo referência a Jeremias e não a Zacarias, estaria cometendo um erro. Então, aqui também há duas soluções, né, que a gente encontra nas literaturas, uma que eu considero menos plausível e outra que eu considero um pouco mais plausível. A primeira solução, na minha opinião, menos plausível, é que a maior parte dos elementos da profecia é de fato encontrada em Zacarias. Então, se você ler Zacarias 11, por exemplo, a gente acabou de ler, você vai ver o conceito de 30 moedas de prata, as moedas atiradas para o oleiro. Entretanto, lá em Zacarias não há menção da compra de um campo. Mas em Jeremias, no capítulo 32, os versos... Acabou meu tempo aqui, só concluindo o raciocínio. Jeremias 32, versos 6 a 9, você vê lá o conceito da compra de um campo, o pagamento em prata, não necessariamente em moedas de prata. E outras partes de Jeremias 18, 19, também trazem um simbolismo de um oleiro. Então, Mateus teria, segundo essa solução, combinado os vários elementos presentes em Zacarias e Jeremias para desenvolver o seu argumento sobre o cumprimento profético, que está lá em Zacarias e Jeremias. Então, Mateus teria afirmado que o simbolismo de Zacarias e Jeremias compõe o cumprimento da compra do campo do oleiro por 30 moedas de prata que aconteceu, preço que Judas cobrou para trair Jesus. Então, ele teria citado 2 profetas e atribuído somente a um deles a profecia, o profeta mais proeminente, que era Jeremias e não Zacarias. Então, essa é uma primeira solução. A segunda solução, a que eu acho um pouco mais plausível, era um costume entre os judeus dividir o Antigo Testamento em 3 partes. Os evangelhos mencionam essas divisões. A gente lê, por exemplo, em Lucas 24, verso 44, a seguir Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, havia essas 3 grandes divisões no Antigo Testamento: a lei, os salmos e os profetas.
A primeira parte começava com o Pentateuco, que era chamada de a Lei. A segunda parte começava com os Salmos, que tinha esse nome. E a terceira parte, chamada de os Profetas, começava com Jeremias. Então, está escrito em Jeremias, é uma referência a essa terceira divisão que é encabeçada pelo profeta Jeremias. Tá? Duas soluções plausíveis. Eu vou deixar para vocês, na apostila, outras citações problemáticas e as suas respectivas explicações para o seu estudo posterior. Nós temos que encerrar aqui, porque nosso tempo acabou. Alguém tem alguma dúvida? Ou alguma contribuição? Ok. Vamos encerrar com uma oração, então. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade que tivemos ao longo dessas 10 aulas de esquadrinharmos a Tua Palavra, para buscarmos uma compreensão melhor dos 4 evangelhos. O Senhor abençoe cada um de nós com essa compreensão, de maneira que nós, entendendo melhor a obra do nosso grandioso Salvador Jesus Cristo, que isso impacte nossas vidas para que sejamos imitadores dele. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu, gente. Vlad, obrigado pela disposição, pelo tempo seu. Muito obrigado. Foi muito bom. Agradeço a presença de todos. Boa noite, Vlad. Valeu, gente. Fique com Deus aí.